Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, muita satisfação poder mais uma vez estar com vocês, depois de encerrarmos uma maravilhosa aula. Já queremos parabenizar Diácono Gil, Diácono Leônidas, pela excelente explanação da Palavra de Deus na lição de adulto, apesar do tempo ser curto, mas acredito que fomos edificados e alimentados pela Palavra do Senhor. Neste instante, daremos continuidade com a lição de jovens. Mais uma vez, você será edificado pela Palavra de Cristo Jesus. Meus queridos, a lição também, a nossa é a 3, está comigo aqui o presbítero Marcelo Teixeira. Ele irá apenas deixar uma saudação, nós vamos dar continuidade aqui na abertura, logo em seguida ele retorna explanando a lição a vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes e alegres de poder contribuir para o reino nessa manhã, trazendo um embasamento teórico, espiritual dessa lição, nessa manhã, que vai falar com certeza aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, continue aí, fique ligado para a gente, que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. Amém. Jesus é bom. Uma saudação de paz a todos os obreiros que estão nos acompanhando, todos os jovens, todos os componentes da Hoje a 10, Deus abençoe. Priscila Carvalho, um abraço. Está fazendo falta aqui, mas está conosco aqui, nos acompanhando na live dessa manhã. Deus abençoe grandemente e te use aí nessa labuta da enfermaria, nessa situação que o mundo vive. Deus abençoe. Meus irmãos, a lição de número 3 de jovens, ela vai falar sobre os preparativos para a conquista. E eu já quero lhe convidar a pegar sua Bíblia, para os jovens certamente terem lição, né? Mas aqueles que não têm lição, já lhe convido a pegar sua Bíblia, deixar ela aberta aí no livro de Josué, o capítulo de número 2. O textuário da lição, ele nos diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. A síntese diz: Deus conduz o seu povo e consegue-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Amém. Texto bíblico da nossa lição, ela traz Josué capítulo 2, verso 1, verso 9, verso 11, verso 23 e verso 24. Pegou aí? Josué capítulo 2, os versículos, o capítulo é único, mas os versículos são salteados. O verso 1, depois o verso 9, depois o verso 11, e em seguida os versos 23 e 24 consecutivos. Nos diz assim a palavra do Senhor: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse, verso 9, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Verso 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e também embaixo na terra. Aleluia. Assim, verso 23, assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte. E passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Meus irmãos, louvamos a Deus, por isso que nossa já vai estar ministrando a aula. A gente observa sobre o tema que traz os preparativos para uma conquista. A verdade é que quando a gente abre o capítulo 2,
E a Bíblia vai nos mostrar que Josué já está, de fato, estando de frente a Jericó. Sitim, Moabe, Jericó já está diante, dentro de um plano secreto, mas o que a gente observa é a medida como ele vai para poder adentrar. Então a gente termina compreendendo de que Deus sempre tem surpresas quando nós nos determinamos a conquistar algumas coisas já propositadas pelo Senhor. De fato, os milagres terminarão nos acompanhando, como será nesta manhã. Amém? Deus abençoe, presbítero Marcelo, fique à vontade. Amém. Maravilha. Veja só, a lição de hoje ela é bastante convidativa para esse tempo que nós estamos vivendo. Olha que tema importante, olha que maravilha de Deus. O povo de Israel estava consciente de que a promessa de Deus estava prestes a acontecer. Contudo, nós vamos perceber que o povo precisava tomar algumas atitudes para que então pudesse adentrar, conquistar a terra que o próprio Deus vai falar para Josué no capítulo 1 do livro de Josué, onde Deus aparece para Josué encorajando, trazendo a ele aquilo que ele precisava ouvir da parte de Deus. E o próprio Deus vai dizer que aquela terra tinha sido dada por juramento. Então Deus, como o Deus que havia jurado aquele povo receber aquela terra, estava orientando Josué exatamente como deveria proceder para a conquista dessa terra. E aí a lição vem trazer exatamente esse contexto de preparativo. O povo precisava estar preparado para adentrar na terra prometida. E aqui uma coisa interessante na introdução que eu quero já trazer para você que está nos acompanhando, é que depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber mediante a leitura do texto bíblico que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes da sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles à fronteira da terra prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para as suas vidas. E aí nós vamos ver agora Josué com um importante desafio até então, que era transpor o grande rio Jordão para conduzir o povo para essa grande conquista. Então os primeiros versículos do capítulo 1 vem Deus encorajando Moisés, mostrando a Moisés aquilo que ele precisava ter para possuir a terra. Porém, por instrução própria de Deus, Josué entende que o povo precisava estar preparado. E aí, a leitura do capítulo 1, do versículo 10 ao 18, eu gostaria que o pastor Pedro lesse para nós acompanharmos aquilo que Josué estava trazendo ao povo como maneira de se preparar para então atravessar o Rio Jordão. Josué, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18, pastor Pedro. Olha só as instruções que Moisés vai dar ao povo. Leamos. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que torneis posse da terra que vos dará o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vós mulheres, vossos meninos, vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passasseis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor Deus, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos,
e aonde quer que nos enviares, iremos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Olha que interessante, Josué, ele clama ao povo, convoca os líderes e dá uma instrução que chama a nossa atenção, e é o primeiro subtópico dessa primeira parte da lição. Você que está acompanhando aí, jovem, querido jovem da nossa igreja, até mesmo você que não dispõe da lição, mas o primeiro tópico vai falar que exatamente Josué prepara o povo para atravessar o Jordão, e o verso 11, onde o pastor Pedro acabou de ler, vai trazer essa informação interessante. Olha só, Josué pede para o povo prover-se de comida. Olha que interessante. O povo precisava estar munido de alimento para atravessar o Jordão. E nós vamos perceber que durante 40 anos em que os hebreus andaram pelo deserto, jamais em tempo algum Deus havia determinado que o povo estocasse comida, pois Deus os abastecia diariamente de maná. Aliás, através do contexto bíblico, nós vamos perceber que o maná nem sequer podia ser guardado de um dia para o outro. Então, com isso nós vamos aprender que lá no deserto, pastor Pedro, Deus estava ensinando ao povo a lei da dependência. Enquanto eles estavam no deserto, eles precisavam aprender a depender de Deus, não tinha necessidade de estocar alimento. Todavia, nós vamos perceber aqui através de Josué que Deus estava dando já uma outra instrução ao povo. Deus estava pedindo ao povo que estocasse alimento. Ou seja, Deus aqui agora estava transmitindo ao povo a lição da previdência. Ou seja, o povo tinha que antecipadamente estar preparado para evitar possíveis transtornos, que era a falta de alimento. É interessante a gente frisar aqui que Deus altera as estratégias e a forma com que o povo deveria andar com Deus. Então, este subtópico aqui vai nos ensinar nessa manhã essa lição importante, que é a lição de ser previdente, pastor Pedro. De termos essa ideia de que temos que ser previdente, porque, querendo ou não, nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, tudo tem que ser hoje, tudo tem que ser agora. Então, querendo ou não, Deus estava através de Josué mostrando ao povo que eles precisavam estar preparados para o futuro, precisavam estar munidos de coisas para o futuro. Então, que nessa manhã nós possamos entender como essa lição simples, talvez sem sentido, preparar comida, mas Deus está dizendo para mim, para você, meu amigo que está nos acompanhando, meu irmão, sejamos previdentes, que possamos nos preparar hoje para o amanhã. Os tempos são difíceis, a crise chegou, mas Deus está nos dizendo nessa manhã: guarde o que você tem hoje para amanhã, guarde a sua fé, guarde o seu coração, guarde, porque o dia de amanhã Deus pode reservar coisas para nós. Então, o povo precisava estar orientado dessa forma, precisava estar munidos de coisas. O interessante é que Josué, ele poderia ter feito isso sozinho, pastor Pedro. Josué poderia ter subido no cume de algum monte, ter dito ao povo que deveriam fazer aquilo, mas há uma coisa interessante em Josué, que ele convoca os líderes. Ele chama os líderes para que estes falassem para o povo essa ordenança de guardar comida, mostrando que Josué ele tinha essa capacidade de não ser aquele líder centralizador, mas ele delegava as funções àqueles que estavam à sua volta, mostrando ao povo que Josué era alguém que tinha estratégia, era um líder que sabia o que estava fazendo. Ou seja, ele não centralizava, pelo contrário, ele delegava. Então nós vamos perceber que todas as vezes que Deus ele quer fazer algo significativo, ele de antemão ele cria uma equipe. Se você perceber, Deus, o próprio Cristo no Novo Testamento, quando ele vai escolher os 12 discípulos, lógico, na intenção de ali formar a igreja através daqueles homens, mas veja que de tempos em tempos Jesus não fazia as coisas sozinho. O próprio Cristo tinha a sua equipe, tinha aqueles que ele em tempos delegava algumas funções. Então isso revela e nos mostra exatamente essa capacidade que Josué tinha e que nós devemos aprender com ele nessa manhã. Essa lição é importante, né? Marcelo, só fraseando um pouco, a gente observa também, pelo que o senhor falou, que eles estavam acostumados a contemplar a providência de Deus.
Exato. O maná chegava. A gente observa que até o próprio Deus aqui, no uso de Josué, termina desenvolvendo no povo a mentalidade da responsabilidade pessoal. Ou seja, eu preciso me prover, ou seja, a responsabilidade pessoal é passada logo que o maná ia terminar, talvez tenha a responsabilidade de armazenar para ter provisão. Deus abençoe. Exatamente. Então, Deus, ele é um Deus organizado. E o interessante dessa lição é que ela vai nos trazer exatamente a ideia desse Deus. Olha só, eles tinham a promessa. O povo de Israel até então estava sendo movido sempre pela fé. O histórico passado desse povo é um histórico de fé, conquistas, saída da terra do Egito, da maneira que Deus nos havia tirado. E talvez na mente de alguns judeus, de alguns hebreus, tudo poderia ser fácil, como um passe de mágica, por exemplo. Deus iria fazer acontecer tudo, mas não, perceba, a promessa existia, a garantia de certa forma existia, mas o povo precisava contribuir com a sua parte para que o milagre acontecesse. Então isso nos ensina nessa manhã exatamente isso. Deus é um Deus que está ao nosso dispor para fazer acontecer na nossa vida aquilo que nós desejamos, mas se não tiver a contrapartida minha, talvez se torne difícil conquistarmos aquilo que Deus tem reservado para nós nesse tempo. Então eu digo para você nessa manhã, meu caro irmão, tenha fé, acredite em Deus, mas faça a sua parte, que Deus com certeza irá fazer a parte dele. E aí o segundo subtópico da lição vai falar exatamente sobre essa questão de que Josué, ele convocou as tribos. Então os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessar o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então Josué, antes do povo entrar em Canaã, ele reafirmou, a importância de todos, inclusive os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Convém lembrar que estas tribos aqui, elas já estavam assentadas na terra, já haviam escolhido o seu espaço, porém Josué não descartou eles. Josué convocou eles para que eles também tivessem um papel fundamental na conquista da terra. Com isso percebemos essa capacidade conciliadora que Josué tinha. Josué poderia muito bem ter ignorado, uma vez que eles já haviam antecipadamente escolhido a terra aqui no Jordão. Mas Josué vai atrás daqueles homens, entendendo a capacidade que eles teriam, o papel que eles poderiam desempenhar nessa batalha, nessa empreitada que era a conquista da terra. Então, que nós possamos entender e aprender com Josué nessa manhã, ter também essa mente conciliadora. Josué, ele entendeu que era pertinente a ajuda dessas tribos na conquista da terra, Ao tempo que nós vamos perceber aqui que Josué, o povo entendeu que Josué era alguém enviado de Deus, porque o pastor Pedro não adiantava Josué estar no livro de habilidades como ele tinha. Josué era um líder por natureza. Josué tinha as habilidades que um líder, que um estrategista tinha. Mas não adiantava Josué construir tudo isso se o povo não atentasse ao que ele falava, se o povo não seguisse a sua orientação. Então nós vamos perceber que além das capacidades naturais de um homem de guerra, de um homem de liderança, Josué tinha a graça de Deus. E o povo entendeu isso, e o povo entendeu a voz de Josué. E aí o povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava essa demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo de Deus ao seu chefe. Então, como nós falamos, não adianta nada ter uma estratégia de guerra formidável, se as pessoas, se o povo não tivesse disposto a ouvir a voz do seu líder. Então Josué, ele tinha esse notável talento para liderar, e o povo precisava reconhecer isso como reconheceu. Exatamente, estar junto, estar aliançado, estar junto, pegar junto com o seu líder. Isso aqui nos aponta exatamente para essa ideia que temos que ter hoje, de ajudarmos uns
aos outros, estarmos dispostos a servir uns aos outros, que é o caso das tribos, né? Que estavam já em terra, adquirido a sua promessa antecipadamente, mas decidiram ajudar. E aí, isso nos remete exatamente para esse pensamento: será que eu estou disposto a ajudar meu irmão na empreitada da fé? Pastor Pedro e tantos outros. Então, irmãos, que a gente possa nessa manhã refletir nessa questão, através dessa lição, assim como as tribos resolveram ajudar-se, os seus companheiros, seus irmãos, que eu e você também possa ter essa ideia nessa manhã de ajudar uns aos outros. Amém? O segundo tópico da lição, nesta manhã, vai tratar exatamente sobre o aspecto dos espias, né? O pastor Pedro leu, e é o texto bíblico em pauta, né, da nossa lição, que é Josué, capítulo 2, do versículo 9. E aqui, agora, a leitura ao qual se vai se basear esse tópico aqui é exatamente a leitura do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 24, onde Josué, previamente, vai escolher alguns homens cuja missão era exatamente olhar a terra, diferente da missão que foi dada a pastor Pedro a Josué, há 38 anos atrás, em que eles foram enviados à terra apenas para contemplar a grandiosidade da promessa de Deus, né? Josué, há 38 anos atrás, foi até a terra, mas com um intuito diferente, que era perceber a magnitude, o tamanho da bênção que Deus havia provido ao povo, como de fato foi. Só que aqui é diferente. Josué manda esses espias ir até a terra exatamente para que estes observassem. Até então, Josué não tinha ideia da maneira pela qual Deus iria dar a terra, ou dar a cidade de Jericó ao povo de Israel. Então, Josué, como líder, envia os espias para observar a cidade, de repente identificar os pontos fracos, os pontos fortes, observar. Então, a missão dos espias era exatamente essa. Então, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas vai demonstrar a sua responsabilidade pessoal e atesta a sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder por excelência. Então perceba que Josué entende essa necessidade, pastor Pedro, de enviar homens para conhecer a terra, para estar observando a terra que Deus havia lhe dado. Então, os espias chegaram até a cidade de Jericó, observaram. Porém, o subtópico da lição do capítulo 2 vai dizer que os espias são descobertos. Os espias foram descobertos, porém, nós vamos perceber aqui o socorro de Deus antecipadamente para aqueles homens. E aí, interessante falar aqui para você que está nos acompanhando, que o grande historiador Flávio Josefo, ele relata em um dos seus escritos, sobretudo através da história dos hebreus, que a princípio os cananeus, enquanto os espias estiveram em Jericó, não desconfiaram de nada, apenas considerando aqueles homens como turistas. E por esse motivo, aqueles espias puderam observar a cidade com toda a calma, né, sem serem vistos pelas pessoas, analisando onde as mulheres eram mais fortes, enfim, identificando, né, até porque eles não sabiam como seria a maneira que Deus havia de entregar a cidade de Jericó, porque a história vai nos dizer que, humanamente falando, naquele tempo não haveria uma nação que tivesse a capacidade de conquistar a cidade de Jericó. Há relatos que os muros mediam 5 metros de largura, enfim, a cidade era muito protegida, a cidade era muito guardada pelos seus muros, mas mesmo assim Josué entendeu que se Deus havia dado a promessa, haveria de acontecer. Então os espias, eles foram enviados, estiveram na cidade de Jericó, mas foram descobertos. Então, a princípio a missão ela não foi descoberta, como nós falamos, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando as suas vidas. Olha que interessante, Deus havia planejado uma salvação para aqueles homens.
Olha só que interessante. E nós vamos perceber que Deus, ele usou exatamente alguém que era improvável para trazer salvação àqueles espias, que era Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma meretriz. Raabe era uma mulher que ganhava a sua vida com prostituição. Mas perceba que aquela mulher entendeu que ela poderia ser usada por Deus para salvar aqueles homens. Então, Deus ele criou a oportunidade perfeita para aquela mulher mostrar sua fé em Deus. Então, perceba que os soldados, ao perceberem que possivelmente os espias estavam escondidos exatamente na casa desta mulher, eles vão até a casa da mulher e aí começam a questionar. E ela de pronto omite a informação de que eles estavam ali resguardando aqueles homens. Então nós vamos perceber que Raabe ela entra no contexto bíblico com protagonismo, porque ela de alguma maneira entendeu que Deus haveria de dar a cidade de Jericó à nação de Israel, porque o relato bíblico vai nos dizer que a fama de Israel já havia chegado àqueles termos. Então ela entendeu, não por um mero oportunismo, mas ela, de alguma maneira, pastor Pedro, ela em seu coração, ela acreditou no Deus de Israel. Ela confiou, ela sabia de alguma maneira, ela poderia ser salva, se ela demonstrasse com um gesto como aquele de guardar, de salvar aqueles dois homens. E aí, pastor Pedro, eu queria que você entrasse com um breve comentário sobre essa questão de que como Deus ele não vê como homem vê. Quem sabe para alguns aquela mulher, para o próprio Josué nem imaginava que Deus iria usar uma mulher naquela condição para trazer salvação àquele povo. E aí nós vamos perceber que Deus não vê como o homem vê. Quem sabe aquela mulher era criticada pelas pessoas em torno da sua volta, até porque a sua vida demonstrava isso, mas ela, em seu coração, ela creu em Deus e resguardou aqueles homens, né? Então Raabe, ela vai entrar nesse contexto bíblico com protagonismo, mostrando que ela de alguma maneira acreditava no Deus de Israel. É interessante, Marcelo, a gente observar, porque o tema da lição, ele vai falar sobre preparo para a conquista. Exato. E a gente observa que pontos onde Deus termina agindo também essa situação. Por exemplo, se a gente observar o que me liga a casa de Raabe, queira ou não queira, é um lugar de fluxo, de tráfego. É um local que era normal as pessoas tanto irem como virem. Então, estrategicamente, seria um local adequado, apesar de pessoas descobriram que era normal de ir lá visitar, até pelo tipo de pessoa que ela era. Outra coisa que a gente observa é que quando a gente vai para Hebreus, capítulo 11, verso 31, a Bíblia vai mostrar que dentro de Jericó, a única pessoa que poderia acreditar era ela. Então a gente observa esse caminho de Deus na situação do preparativo para a conquista. Às vezes até mesmo o fato onde Deus quer nos conduzir, Ele prepara as coisas antes. Então leva até ela. A gente ainda vai compreender a intenção, a fé, a vontade de Raabe. Alguns historiadores, eles até dizem que a questão dela omitir é compreensível, porque ela está numa fé ainda que é imatura. A questão dela é a credibilidade em Deus, a fé dela é imatura, e alguns historiadores falam sobre isso. Aí a gente ainda observa que pelo telhado, onde as pessoas às vezes até passavam a noite ali, mas no momento lá, está com o vinho está maduro, eles vão deixar lá. Então ficaram por ali, serviu para que eles fossem escondidos. O que a gente termina observando é aquela questão que você falou, o trabalhar de Deus na situação. Então quando a gente se lança, aquilo que Deus tem como propósito na vida da gente, a gente observa que Deus termina criando circunstâncias, levantando pessoas, criando meios para poder fazer com que a gente chegue aonde Ele tem preparado para nós. Exatamente. Então o pastor Pedro tocou um assunto bem interessante. Talvez alguém aponte e diga, mas Raabe mentiu, mas Raabe estava num princípio de conversão a Deus. E isso é tão nítido que ela se tornou um testemunho para aqueles espias. Ela vai deixar claro aos espias o convencimento que ela já havia no coração dela para com Deus. E ela vai dizer exatamente isso. Olha só, Raabe revela mais fé do que eles próprios, porque ela vai dizer exatamente isso
em Josué 2,9. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E aí, pastor Pedro, ela ainda acrescenta dizendo, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então, Rabi, ela de alguma maneira, ou revelado, não, mas ela em seu coração, ela acreditou. De alguma maneira, Deus revelou-se a ela, dizendo que a cidade de Jericó seria entregue ao povo de Israel. Agora, olha que maravilha, Deus, ele se revelando a pessoas. Então, e ela vai trazer um detalhe interessante para você, jovem que está acompanhando a revista aí, você vai perceber que ela vai dar uma informação que é de extrema importância para Josué. Olha só o que ela vai dizer. Ela vai dizer em Josué 2,9: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém mais há ânimo algum. Ou seja, a cidade de Jericó, o povo que habitava na cidade de Jericó já estava consciente de que uma nação forte, levantada pelo Deus poderoso, estava chegando para conquistar aquela terra. Então, o testemunho de Deus já havia chegado na cidade de Jericó. Que maravilha, irmãos! É glorioso, irmãos, a gente saber que Deus é um Deus poderoso, um Deus que não só faz promessa, mas ele faz cumprir as promessas. Por mais que o povo conhecesse os detalhes da terra, preste atenção, pastor Pedro, os espias foram lá, e sabe, os espias eram homens munidos de informações, de estratégia de guerra, conheciam pontos fortes das cidades, conheciam os pontos fracos, mas do que adiantou o conhecimento daqueles homens? Porque Deus não se utilizou nenhum milímetro sequer do conhecimento daqueles homens para dar a cidade de Jericó ao povo de Israel. Por isso eu digo para você, meu amado, creia nas promessas de Deus. Acredite nas promessas do Senhor, porque elas se farão cumprir, porque a sua palavra jamais volta vazia. Amém? E aí, para a gente já caminhar para o fim da nossa revista, Rabi vai desempenhar um papel magnífico, né, de sua importância nesse contexto aqui. E ela, conforme aqui o terceiro tópico da nossa lição, ela é uma heroína da fé. Imagine, né? Essa mulher, ela desempenha esse papel fundamental. Então, ela vai figurar como uma mulher de fé. Então, a figura de Rabi, ela surgiu aqui de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Então, Rabi, ela tinha uma vida promíscua na cidade de Jericó. Rabi, ela tinha uma vida que, de fato, a apontava como uma mulher de conduta má. Mas o Senhor resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Aqui nós vamos compreender que a história de Rabi é a prova cabal de que Deus pode fazer com que, por mais que a pessoa esteja vivendo uma vida de abismo, mas Deus, ele prova o seu amor de uma maneira poderosa. Deus, ele prova o seu amor de uma maneira magnífica. E aqui nós vamos perceber que Deus não discrimina ninguém. Então Raabe, ela se colocou na condição de ajudadora, e de alguma maneira Deus a recompensara, poupando-lhe a sua vida e a vida da sua família. Então, irmãos, nós vamos perceber aqui nessa lição, sobretudo na parte que toca a vida de Raabe, que a graça de Deus, o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é algo magnífico. Então, Raabe, ela provou da maravilhosa graça de Deus. E aí ela passou a fazer parte da comunidade judaica, né, pastor Pedro? Ela tornou-se a trisavó do rei Davi. Porque, olha só aquilo que Deus faz, né? Ela acabou entrando na história do povo de Israel de uma maneira tão simples. Então, a misericórdia e a graça de Deus é algo abundante. Eu me lembrei do que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que veio, porém, a lei para a ofensa abundante, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, nós vamos perceber que Deus é um Deus de graça. Então, a sua ação, a ação de Raabe, foi tão magnífica que ele concedeu o status de heroína da fé. Pastor Pedro, eu queria que você lesse aí, só para o amigo que está, o irmão que está na luz,
ouvindo nessa manhã, possa entender a magnitude desse ato de Raabe. Ela entrou para a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31, pastor Pedro. Leia aí para que a gente acompanhe e perceba, né, o status que foi conferido a esta mulher como mulher da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha aí. Então perceba que a história de Raabe, ela transpassou, ela andou por séculos e chegou até nós através da história dos Hebreus e através do livro de Josué. Então, irmão, nós vamos perceber que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus do novo recomeço. E quem sabe eu estou falando aqui nessa manhã para alguém que compartilhou essa live. Eu quero que você saiba nessa manhã que a graça de Deus ela alcança a todos nós, assim como alcançou no Antigo Testamento, alcançou no Novo Testamento, através de Jesus alcança a minha vida e alcança a sua vida. Amém? Aí o subtópico do terceiro tópico da lição vai dizer que ela foi uma mulher de estratégia, pastor Pedro, né? Ela soube usar de estratégia, e eu queria que você desse um rápido comentário sobre essa questão, que, como você falou anteriormente, ela, a princípio, trouxe uma mentira, porém, ela não havia, ainda não havia nela uma retidão, um convencimento, ela não estava convertida de um todo, mas ela entendeu que aquilo era importante para que o plano daqueles homens fosse colocado em prática, porque a ideia da intenção dos espias estarem na terra exatamente levar as informações a Josué como foi levado, exatamente nesse contexto de que o povo já estava desanimado. Então, a missão dos espias era exatamente levar a Josué essas informações. Então, Raabe entrou nesse contexto, a princípio, trazendo a mentira, né? E aí não podemos aplaudir a mentira de Raabe, não, porque pessoas amadurecidas têm ética, e o reino de Deus é, sobretudo, um reino ético. Então, a ética do cristianismo sempre leva as pessoas a falar a verdade, sempre vai ser assim. Mas a Raabe ainda estava iniciando o seu contato com Deus, ainda estava começando a andar e a caminhar no conhecimento de Deus. Amém. Vamos aqui breve, né? O tempo nos espera. É bem interessante essa colocação do Marcelo, e eu acho, Marcelo, que a gente poderia fazer um trocadilho aqui. A gente vai se baseando, alguns comentaristas relatam, a própria lição coloca isso para nós, que era justamente a situação de uma nova convertida, de não ter conhecimento total, compreensível, para poder. Mas o que a gente observa é que a gente poderia trocar essa mentira pela coragem. Porque é muita coragem de dar. Que além de tudo, que por exemplo, ela coloca que eles vinham lá no telhado, que ficavam lá justamente para a situação da separação das fibras, até mesmo para secar no telhado, porque fabricavam tanto vestes, como fabricavam aqueles pavios da vela. Então, o ninho de fato era colocado em cima do telhado, que ela favorecia para que dormisse. Ela fez proveito do que já estava no telhado para esconder os espias. Então, o que a gente compreende é que, se a gente faz esse trocadilho aqui, e liga essa mentira dela, a questão do fato ainda não ter compreendido Deus de maneira como ela precisava, num sentido mais profundo, mas a coragem dela, a credibilidade dela, levou com que ela os escondesse e levou com que ela o omitisse para poder guardá-los. E a gente observa o que faz Raabe fazer isso. É que ela sobe após os camaradas saírem, que procuram os espias, ela sobe, aí aquele versículo que você leu. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Coragem e credibilidade. Deus abençoe. Maravilha. O pastor Pedro trouxe aí uma informação que precisava nesse tópico. Exatamente, revela a coragem que Raabe tinha. Né? Então, Raabe ela teve a coragem de omitir a informação a quem tinha o poder até mesmo de tirar a sua vida, que era aqueles soldados. Então, ela pegou a visão da promessa. Ela entendeu que o propósito daqueles homens era maior.
O propósito era um propósito cujo objetivo era o objetivo do próprio Deus, de traçar e fazer cumprir a sua palavra. Então, para a gente encerrar, para não nos tornarmos longos demais, o fio de escarlate vai desempenhar aqui um papel interessante nesse texto e nesse contexto. Observe, tudo, ou grande parte daquilo que Deus realizava no Antigo Testamento, já prefigurava o sacrifício maior de Cristo por nós, que foi o sacrifício vicário. Então, a mulher do fio de escarlate, então a história de Raabe prefigurava o projeto divino que se revelaria séculos depois em seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Aí observe, assim como na saída do Egito foi o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe, o fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria na cruz, trazendo salvação. Olha que interessante. Deus usando como símbolo de salvação aquele pequeno fio de escarlate, sem sentido para as pessoas daquela época, mas para nós hoje é uma revelação do plano de Deus. Ou seja, Deus sempre previamente estabeleceu o seu plano de salvação para a minha e para a sua vida. Então, olha a dinâmica de Deus. Deus havia livrado o povo da terra do Egito da morte através do sangue. Deus estabeleceu salvação àqueles espias, àquela família, através do fio vermelho que representava o sangue. Isso traz para nós a ideia de que só estamos aqui porque também temos a marca do sangue. Você só está olhando para essa live nessa manhã porque, querendo ou não, também tem a marca do sangue, meu irmão. Então estamos aqui porque fomos marcados pelo sangue de Jesus, que é a nossa salvação. Então que Deus abençoe a sua vida, meu caro jovem que acompanha essa live, meu irmão que está nos acompanhando nessa manhã. Que Deus possa redundar em vitória na sua vida. Eu creio que é um tempo de conquista, estamos vivendo um tempo de mudança, há um tempo que eu creio que é um tempo novo, é um tempo de conquista. Então que Deus abençoe. Então, para nós fecharmos a lição, trazendo a conclusão do autor da revista, o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento que seu filho desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria na cruz do Calvário, trazendo salvação. Que Deus em Cristo abençoe a todos nessa manhã. Amém, povo de Deus? Nós estamos caminhando para o encerramento. Queremos agora estar passando ao nosso pastor presidente e ele estará fazendo o encerramento dessa live nesta manhã. Deus abençoe a todos. Vamos orando e Deus irá nos responder. Em breve tempo estaremos aqui presencialmente cultuando ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Isaac Carvalho. Graças a Deus, a nossa salvação, aos nossos queridos irmãos que estão do outro lado e terminaram de acompanhar efetivamente desses ensinamentos importantíssimos para a nossa regra de fé e prática, abrangente aos nossos irmãos adultos, estendendo-se aos nossos jovens e, por consequência, a todo o povo de Deus. Foram duas lições preciosíssimas para as quais devemos atentar, pois tanto uma quanto outra ressalta-nos características ou pontos importantíssimos do plano da salvação de Deus em prol de toda a humanidade. Não se faz necessário acrescentarmos absolutamente nada, todavia gostaríamos de lembrar aos nossos irmãos em relação à eleição e predestinação, como já ouvimos,
e aprendemos, a base principal da eleição está na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, conforme nos apresenta o comentarista, e prioritariamente a Bíblia Sagrada, ele é o eleito número 1 da parte de Deus. Isaías 42, versos número 1, verso 6, na Bíblia nos apresenta Jesus como sendo o eleito de Deus. E por consequência, a eleição final está fundamentada na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por consequência, todos aqueles que têm a sua fé firmada em Cristo e a Ele se apega, por assim dizer, estão eleitos por Deus e, por consequência, predestinados ou destinados previamente para desfrutar das insondáveis e ilimitadas bênçãos de Deus que nos aguarda na eternidade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que entendamos que Deus não faz acepção de pessoa, absolutamente não. Salvação é oferecida pela graça de Deus a todas as pessoas, sem exceção absolutamente alguma. Agora, para que nós alcancemos essa salvação e, por consequência, sejamos eleitos e predestinados para as gloriosas bênçãos, é necessário que estejamos naquele que é o eleito originalmente falando, que é Jesus. Por isso Paulo disse em Efésios 1:4, glória a Deus, Deus nos elegeu nele, em Cristo eleito, sem Cristo não tem eleição. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Como já foi aqui também, logo mais, às 19h30 aqui estaremos, realizando mais uma live, levando a palavra de Deus ao Senhor, à Senhora, que queiram sintonizarmos e não perca a oportunidade. E continuemos orando, pois cremos em Deus, que em breve todos nós aqui estaremos com a nossa liberdade de outrora, servindo ao Senhor no seu santo templo, adorando na beleza da sua santidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo e que amam a Jesus. Juntos digamos amém.